Fala, senhores. Thiago Rodrigues aqui, ou TH, questão 3 da UERJ 2020, o exame discursivo. Vamos a ele aqui? Bora aqui, ó. Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. O reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear. Eu tenho isótopos de hidrogênio aqui, o hidrogênio com massa 2, no caso o deutério, formando um elemento X e emitindo nêutrons. Sabe-se que os isótopos de hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos a partir da eletrólise da água. Nomeie o elemento químico, representado por X na equação, e indique seu número de nêutrons. Além disso, apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Então, olha só, são 3 comandos, como é de costume na UERJ, e vamos a ele, tá? Então, olha só, primeiro aqui, então, nomear o elemento químico, vou botar como primeiro comando. O segundo comando aqui, ó, número de nêutrons, e a reação catódica, se pá, é a parte mais difícil, mais conceitual dessa questão, a gente vai deixar para o 3. Show de bola? Então, vamos aqui, ó, primeira coisa. Então, o primeiro comando é o seguinte, senhores. Qual o elemento X, tá? Bom, senhores, como é que a gente faz isso? É uma reação, tá? Radioativa, nuclear, enfim. Mas é uma reação, a gente vai entender ela como uma reação química sem maiores problemas, beleza? Então, olha aqui. Como é uma reação, senhores, lembra? A gente tem que balancear ali, seja por cargas, por positiva e negativa, seja massa, seja quantidade de elementos, etc. Beleza? Quando é uma reação nuclear, a gente tem uma formação de um novo elemento, um decaimento de algum elemento maior num menor, mas de qualquer forma a gente tem essa alteração de elemento químico, beleza? Não é igual uma reação comum que a gente tem a mesma quantidade de átomos de cada lado, os elementos são iguais. Aqui não. Vamos lá, a gente tem hidrogênio aqui, o elemento X emitindo também partículas, no caso, nêutron. Cara, mas olha só, a carga, o número de prótons vai ser o mesmo. Então, vamos aqui, ó. Vamos pensar na massa. Primeiro, na verdade, a massa não é tão importante nesse primeiro comando. No segundo a gente vai precisar, então a gente vai usar também. Mas, como todo mundo sabe, para a gente chegar ao elemento químico, a gente precisa do número atômico e não o número de massa. Mas, vamos lá. Olha aqui, senhores. Essa massa, vou botar a massa A aqui, elas são iguais. Assim como o número de prótons aqui embaixo devem ser iguais, beleza? É o mesmo número, tranquilo? Então vamos lá. Qual é a massa nesse reagente que a gente tem aqui, ó? 2 do hidrogênio aqui e outro hidrogênio, o mesmo isótopo, deutério. Qual é a massa, senhores? A massa é 4, beleza? Então, senhores, essas duas massas têm que ser iguais. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Massa 4 tem que ser... Vou botar a massa A1 aqui, tá? Só para a gente diferenciar, beleza? 4 deve ser a massa A1 mais... Qual é a massa de nêutron? Tá aqui, ó, 1. Então tá aqui, beleza? Cai numa equação de primeiro grau tranquila, né? Então, ó, jogando lá 1 para o outro lado, né? A gente chega aqui, a massa A1, que é a massa do isótopo X, é 4 menos 1. Então, senhores, a massa A1 é 3. Essa é a massa do isótopo. A gente chegou ao elemento que ele quer? Não, senhores, ainda não. Beleza? Mas a gente vai precisar disso. Vamos para o número de prótons, o número atômico desse elemento. Ó, o número de prótons aqui é 1 mais 1, 2. Beleza? Aqui eu vou botar Z, beleza? Só para a gente pegar. O número de nêutrons ou melhor, o número de prótons do nêutron é 0. Então, senhores, ó, 2 vai ser igual ao Z. Então, o número atômico do X é quanto? 2. Então, se a gente fosse representar o X aqui, a gente chega isso aqui, ó, 2 e 3. Senhores, é um isótopo, tá? O elemento químico que tem o número atômico 2, quem é?
A gente vê lá na tabela, a UERJ dá a tabela, então é o elemento He, é o isótopo com massa 3, que é o que está lá na tabela com massa 4, mas, cara, tá aqui. Quem é o He? Não é um elemento tão desconhecido, não tem nome na tabela, mas quem é esse cara? Cara, não é tão difícil lembrar. Pô, tem que lembrar todos os nomes? Não, senhores. Mas alguns da gente tanto fazer, tanto ver ali, a gente acaba gravando, né? Então, ó, He é o hélio. Então, esse primeiro comando da questão, a gente matou ele, beleza? Então, elemento hélio, He, beleza? Essa reação é o que acontece no Sol, né? A gente tem a produção de hélio pela fusão de isótopos de hidrogênio, tá? E aí libera a energia, enfim. Então, a gente vai aqui, ó, nosso segundo comando, beleza? Então, ó, tá aqui. Qual é o número de nêutrons de X? Cara, você lembra que massa é igual ao número de prótons mais nêutrons? Então a gente consegue chegar aqui, já que a gente quer nêutrons, que nêutrons é massa menos prótons. Cara, quantos prótons, melhor, qual é a massa desse carinha aí, do hélio? 3. E qual o número atômico? 2. Então, senhores, número de nêutrons é igual a 1. Suave. Como eu falei, a gente precisaria saber a massa ali, por isso que eu fiz logo. E a gente vai para o nosso terceiro e último comando, tá? Como eu falei, talvez o mais chatinho aqui para a gente ver. Cara, a gente quer a semi-reação catódica da eletrólise. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar essa autoionização da água. Afinal, eu tenho gás hidrogênio, eu tenho os átomos de hidrogênio ali a partir da eletrólise. Então a gente tem aqui, ó, H+ e OH-. Uma espécie sofre redução. Deixa eu melhorar esse H aqui, que eu não gostei, senhores. Então, uma espécie sofre redução e outra sofre oxidação. Cara, na semi-reação catódica, o que acontece? Consoante, consoante, lembra disso? Pô, Thiago, o que é isso? Bom, a gente vê lá, reduziu, sofre redução, a gente pensa na consoante. R, pô, catódica ou anódica? Consoante, consoante. Quem reduz é o catodo na catódica. Quem oxida é no anodo, é anódica. Então, cara, reação catódica é uma reação de redução. Quem reduz geralmente, senhores, é o cátion. Mas na pilha, senhores, a gente tem cátion, a gente tem ânion sofrendo redução, depende do tipo de pilha que a gente tem ali. Mas pode acontecer. Não é tão comum, mas pode. Então, senhores, vamos lá. Então a gente vai pensar só no H+. Que bom que é uma semi-reação bem mais simples do que a oxidação da hidroxila, tá? Então, vamos já tentar para a semi-reação de redução do H+. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, H+. O H+, ele vira quem, né? Ele forma quem? Na eletrólise, a gente tem produção de gases. No caso da eletrólise da água, a gente tem produção de H+ e de OH-. Claro, a eletrólise aquosa depende do sal que está ali? Sim, senhores, mas vamos pensar, só como ele não deu nenhum sal, vamos pensar na redução de H+ e oxidação, é claro, da hidroxila, mas a gente não vai ver isso só para não ter muita coisa aqui. Vamos focar no H+, beleza? Pode ser? Então, cara, o H+ forma o quê? Gás hidrogênio, H2. A gente tem isso aqui. Ó, hidrogênio, o gás hidrogênio é NOx 0, carga 0. E o H+ é mais um aqui, suave. Tem a redução, certo? De mais um para 0. Tá certo isso, senhores? Não, tá? A gente tem que botar elétrons ali. Afinal, ocorre redução por conta de ganho de elétrons. Suave? Então, mais uma dica. Redução, ó, vou até botar aqui, ó. Se é uma redução... Opa, tá estranho, tá feio. Se é redução, senhores, ficou um pouquinho melhor, ó.
os elétrons estão no reagente. Ah, que dica é essa, Thiago? Pô, falou nada. Então, ó, redução está no reagente, tá ligado? Então, redução, os elétrons estão no reagente. Ah, não, oxidação, Thiago. Aí não tem regra ali. Mas pensa, redução, reagente. A oxidação, obviamente, está no produto. Beleza, senhores? Então, olha só. Os elétrons vão estar aqui. Tranquilo? Tá balanceado isso? Não. Eu tenho um hidrogênio aqui, eu tenho 2 hidrogênios desse lado aqui dos produtos. Cara, eu posso botar meio H2 ou 2H+, mais 2 elétrons, formando o H2. Beleza? Eu botei ali um elétron, são 2 elétrons nesse caso aqui, por conta do que é mais 1 e vai para 0. Então tem uma variação de uma unidade de carga, então é um elétron. Beleza? Então a gente matou essa questão. Tá aqui, ó. Tanto faz essa semi-reação que você queira colocar, as duas estão corretas, e a gente tem isso aqui. Beleza, senhores? Alguma dúvida? Se ficou dúvida aí, senhores, comenta que a gente troca uma ideia. Valeu? É isso, senhores.